Viajo para Orlando em 2020 ou 2021? Olá, eu sou o Carlos Eduardo do Ponto Orlando e eu vou tentar ajudar você a responder essa pergunta. Primeiro, essa é uma decisão extremamente pessoal e individual, mas deve ser tomada com base em alguns critérios que são: no quanto você se sente seguro ou segura em viajar em tempos de pandemia, e também considerar quantas pessoas próximas de você são parte de um grupo de risco, mesmo que elas não estejam viajando. Minha amiga, meu amigo, vocês têm que se lembrar que tanto no Brasil como nos Estados Unidos a situação é bem séria e que, em tempo de situação séria, é difícil prever a reação das autoridades. Muita coisa pode acontecer enquanto você está viajando, inclusive o risco de novas restrições, de fechamento de negócios, de toques de recolher, de mudança de horários de atendimento e aí vai. Agora, como é que está a experiência atual nos parques Disney? E esse é um detalhe muito importante para a gente comentar, porque ela fundamentalmente está diferente e você precisa saber de todos esses detalhes antes de decidir a sua viagem. Primeiro, nós vamos discutir as condições e possibilidades de acesso aos parques. A Disney, para garantir a sua segurança, a segurança de todas as pessoas que a visitam e a segurança dos seus cast members, decidiu limitar em muito a quantidade de pessoas que podem entrar nos seus parques temáticos. O fato de você ter um passe anual, de você ter um ingresso comprado ou você ter uma reserva em um resort Disney, isso isoladamente não garante o acesso ao parque no dia que você desejar. Você precisa passar, além disso, pelo sistema de reserva chamado Disney Park Pass System. Lembre-se sempre que é uma situação com duas condições. Primeiro, você ter o ingresso, a reserva no hotel ou o passe anual e depois fazer online a reserva para o dia que você deseja. E uma coisa importante destacar, são vagas limitadas de acesso e os diferentes grupos que compõem as cotas para o acesso nos parques têm prioridades e pesos diferentes. Eu destaco mais uma vez, você precisa fazer parte dos seguintes grupos. Ou você tem uma reserva válida num resort Disney, ou você é portador de um passe anual, ou você já tem um ingresso de parque já comprado. Depois disso, você precisa passar para a fase de reserva do passe de acesso online. A primeira coisa que você vai precisar utilizar é o aplicativo My Disney Experience. Depois de criar o seu perfil no aplicativo, você precisa linkar a ele o seu ingresso comprado ou a sua reserva de resort Disney ou o seu passe anual. E isso pode ser feito não só para você, como também você pode incluir todas as pessoas que fazem parte do seu grupo de viagem. Depois disso, você precisa fazer a reserva do seu Disney Park Pass. Você vai clicar na opção de entrar no sistema oficial de reserva e uma vez nele, você vai precisar primeiro selecionar as pessoas para quem você está fazendo a reserva, se for além de você mais alguém do seu grupo. E no calendário, você vai escolher o dia desejado e o parque que você planeja ir. Sempre lembrando, as vagas são limitadas. Você pode sim passar por uma situação em que o dia que você deseja já não existe mais passe disponível. O que se pode notar é que existe sim uma prioridade para certos grupos e, por exemplo, quem opta por estar em um dos resorts Disney tem muito mais chance e muito mais possibilidade de conseguir uma reserva. Agora, depois de passar pelo processo de garantia de acesso ao parque, vamos falar um pouco de como é a experiência dentro deles. Você precisa se lembrar que existem algumas restrições e exigências que são impostas pela Disney. Por exemplo, você vai passar por um controle de temperatura corporal. Todas as pessoas precisam estar usando máscaras, incluindo crianças com 2 anos ou mais. As máscaras precisam ser usadas em todos os lugares e todo o tempo. As exceções para você não usar máscara são zonas de relaxamento pré-determinadas e, quando você estiver parado, isso é importante destacar, parado, comendo
ou bebendo alguma coisa. Buscando garantir o distanciamento social, existem limitações de espaço que são assinaladas com demarcações impostas praticamente em todos os locais, desde filas de atrações, lojas, restaurantes, locais externos e meios de transporte. Uma coisa que é muito importante comentar, são várias as experiências que nesse momento estão fechadas. Desde lojas, restaurantes, até mesmo atrações, shows, paradas e espetáculos noturnos. Além disso, atualmente todos os parques estão operando com horário reduzido. Mas agora vamos voltar à pergunta original. Viagem 2020 ou 2021? Eu vou dar minha opinião pessoal em algumas situações. Se você ou alguma pessoa do seu convívio próximo é de um grupo de risco, eu sugeriria que você esperasse por uma solução definitiva no caso da pandemia. O fato é que os riscos de uma viagem são bem grandes. Não se iluda, os negócios aqui estão abrindo com a condição de que você esteja consciente desse risco. A própria Disney, quando você passa pelo sistema de reserva, faz você assinalar o reconhecimento do risco de um potencial contágio do Covid-19. A outra situação que eu teria uma recomendação mais direta seria no caso das pessoas que nunca visitaram Orlando e a Disney. Nesse caso, a minha recomendação seria que sim, você esperasse para que o máximo das experiências voltasse ao normal nos parques. Agora, se você já viajou para Orlando, se você já visitou a Disney, eu preciso deixar bem claro que atualmente a experiência nos parques é muito, mas muito diferente daquilo que você está acostumado. E se você não pode ajustar as suas expectativas a essa situação atual, a minha recomendação é deixar essa viagem um pouco mais para frente. O quanto para frente é que é muito difícil eu tentar responder. Eu acho que o ano que vem parece ser mais recomendável. Mas não deixe a frustração bater. Aproveite esse tempo para planejar melhor a sua viagem. Você vai poder talvez economizar mais. Você pode inclusive usar essa economia para ajustar a sua viagem para ter uma experiência completamente diferente. Talvez um hotel Disney, talvez mais tempo aqui, talvez adicionar outras cidades no seu roteiro. Mas aproveite esse tempo. Chegando ao final desse vídeo, eu teria algumas recomendações importantes para passar. Primeiro, não deixe de contar com a ajuda de um agente de viagem. O momento atual ele guarda alguns detalhes importantes, alguns procedimentos mais complexos e o agente de viagem acaba sendo muito útil nisso. Além do que, ele pode ajudar você a encontrar oportunidades importantes de preço e custo-benefício. O segundo conselho é que você não deixe de se inscrever no meu canal, não deixe de curtir esse vídeo e não esquecer de compartilhar com aqueles que possam estar pensando também em planejar uma viagem aqui para a Flórida. Muito obrigado por sua atenção e até mais.